O caso ocorreu na Instituição Correcional de Dade, Flórida, em 23 de junho de 2012. Darren Rainey, de 50 anos, cumpria pena na Instituição Correcional da Flórida. Em agosto de 2011, Darren foi condenado e sentenciado a 2 anos por uma acusação menor e não violenta ligada a substâncias ilegais. Darren era considerado um detento tranquilo, sem causar muitos problemas. Ele era religioso e costumava ler o Alcorão em sua cela. Embora Darren sofresse de problemas crônicos e graves de saúde mental, principalmente esquizofrenia. Ele tinha episódios, mas tomava remédios para controlá-los. Como resultado de sua condição, Darren foi mantido na unidade de internação e ficou sob supervisão. Darren seria liberado em julho de 2012, mas infelizmente isso nunca aconteceria. Em junho de 2012, guardas da prisão pegaram o Alcorão de Darren e o jogaram fora. Isso agravou a saúde mental de Darren, deixando-o mais irritado. Muitos dos guardas notaram que, depois desse incidente, o comportamento dele mudou. No dia 23 de junho, às 19h30, Darren estava em sua cela. O agente penitenciário Ronaldo Clark foi verificar como ele estava. Ele viu Darren espalhando fezes na cela e no corpo. Ronaldo relatou isso ao seu superior, o sargento João Fanfan, que instruiu Ronaldo a levar Darren para o chuveiro para que ele pudesse se limpar antes de dormir. Nas imagens da televisão de vigilância, vemos Ronaldo escoltando Darren ao chuveiro. Um dos chuveiros no segundo andar da unidade de internação foi modificado e permitia que os agentes penitenciários controlassem a água e a temperatura da água do lado de fora. As torneiras ficavam no armário do zelador, ao lado do vestiário, não no chuveiro. O chuveiro tinha 3 pés por 9 pés de tamanho. Os oficiais podiam controlar a temperatura, então a água podia ficar escaldante ou gelada. Ronald, em vez de seguir o procedimento, levou Darren por 2 chuveiros até o modificado no segundo andar. Ele foi libertado das algemas e mandado se limpar completamente. Em seguida, foi trancado no chuveiro. Os chuveiros na ala de internação desta unidade são celas individuais, que são trancadas pelo lado de fora. Depois de entrarem, os detentos só saem do chuveiro quando liberados pelos agentes. Ronald, então, pegou sabão com um detento chamado Harold Hempstead. Ele voltou e passou o sabão para Darren. Darren comentou que não queria se limpar. Segundo Ronald, ele não reconheceu o que foi dito. Ele prendeu Darren no chuveiro, ligou a água e saiu. 2 horas depois, às 9h30 da noite, o sargento Fanfan decidiu que era hora de tirar Darren do chuveiro. Ronald foi ordenado a ir até lá. Ele fechou a água fora e entrou, vendo Darren deitado de costas, inconsciente. Ele gritou por ajuda e os guardas da prisão checaram seu pulso e perceberam que Darren não estava mais respirando. Fizeram reanimação cardiopulmonar, mas não funcionou. Ronald, junto com outro agente penitenciário, Cornelius Thompson, pegou o corpo de Darren e o levou até uma maca. Enquanto faziam isso, perceberam que a pele de Darren começou a soltar, descascar e sair em pedaços. O corpo dele parecia estar extremamente queimado. Darren foi levado na maca até o centro médico da prisão e recebeu algum tratamento médico, mas os esforços deles não tiveram sucesso. Darren foi declarado morto às 10h07 da noite. Então, o que exatamente aconteceu? No dia seguinte, em 24 de junho, a unidade de perícia da MDPD chegou à instalação para conduzir uma investigação sobre como Darren morreu sob a supervisão deles. Os agentes penitenciários foram interrogados e deram sua versão dos acontecimentos, que é a história que contei até agora. Fotografias do corpo de Darren foram tiradas e essas imagens estão disponíveis online. Mas fique avisado, elas são incrivelmente fáceis de encontrar.
Até mesmo pesquisar o nome dele pode trazer essas imagens. Se você é sensível, tenha cuidado ao pesquisar, pois as imagens são extremamente perturbadoras. Os investigadores observaram que parecia que o corpo de Darren havia sofrido queimaduras graves enquanto estava no chuveiro. A pele estava descascando dos braços, pernas, costas, rosto e peito dele. Mais tarde, foi feita uma autópsia. A chefe médica legista, doutora Emma Liu, afirmou que não conseguiu concluir qual foi a causa da morte. Mas é aqui que as coisas ficam muito estranhas, pelo menos na minha opinião. A doutora Liu informou aos investigadores do caso que Darren não apresentava queimaduras no corpo. Se você não é sensível, este é um bom momento para ver as imagens de Darren após ser encontrado no chuveiro. Se não quiser buscar essas imagens no Google, explico para você. As imagens mostram o corpo de Darren sem vida em uma mesa médica, com muita pele descascando, como mencionei antes. As camadas de pele por baixo também estão extremamente vermelhas. Embora eu não tenha absolutamente nenhum treinamento médico, me parece que Darren sofreu queimaduras graves. Após decidirem que a morte de Darren era inexplicável, um relatório, mais tarde naquele ano, afirmou que não havia evidências suficientes para seguir com a investigação. Alguns veículos de mídia relataram que Darren simplesmente morreu de um ataque cardíaco no chuveiro, devido ao fato de que sua medicação pode dificultar a regulação da temperatura corporal e as imagens do corpo de Darren ainda não haviam sido divulgadas ao público e, assim, o caso de Darren Rainey foi esquecido. Isso até que várias denúncias direcionadas aos guardas da prisão vieram à tona. Detentos da unidade reclamaram que os guardas abusavam do seu poder. Muitos dos presos alegaram que os agentes os puniam com espancamentos, abuso sexual e, em alguns casos, os trancavam no chuveiro do segundo andar e ligavam a água, deixando-a gelada ou escaldante. Esse era o chuveiro onde Darren Rainey morreu. Foi alegado que o chuveiro era usado para forçar os detentos à submissão. Julie Brown, do Miami Herald, e o Huffington Post começaram a investigar mais a fundo o caso de Darren e pressionaram por respostas. A pressão da mídia levou o Departamento de Polícia de Miami-Dade a reabrir a investigação. Eles começaram a interrogar algumas das pessoas que trabalhavam na prisão na época da morte de Darren, além de alguns dos detentos. Na investigação inicial da morte de Darren, muitas dessas pessoas não foram interrogadas, possivelmente de propósito. Um detento, chamado Harold Hempstead, se apresentou para testemunhar e fornecer informações. Ele foi quem registrou várias reclamações contra a prisão, o que chamou a atenção do Miami Herald. Harold cumpre 170 anos de sentença e sua cela era abaixo dos chuveiros onde Darren morreu. Harold afirmou que frequentemente via os guardas levando detentos para o chuveiro como forma de punição e que isso era algo muito comum. Harold se lembra da noite de 23 de junho de 2012. Ele afirma se lembrar dos guardas levando Darren para os chuveiros e deixando-o lá por 2 horas. E enquanto Darren estava lá dentro, ele gritava de dor dizendo: "Me desculpem, eu não aguento mais, por favor, me deixem sair." Vários outros prisioneiros também vieram à tona com a mesma história. Eles tinham ouvido ou visto os abusos e que no dia 23 de junho eles também ouviram Darren gritando de dor e se lembram dos guardas ignorando aqueles pedidos de ajuda e compaixão. Em 2013, o detento Mark Joyner enviou uma carta a uma organização de direitos dos prisioneiros. Ele escreveu: "Eu testemunhei a fome e outras formas de crueldade sendo usadas para controlar ou disciplinar pacientes com doenças mentais. Um dos métodos empregados era colocar os detentos sob água fervendo e continuou dizendo que foi isso que matou Darren." Ele disse: "Se eu for entrevistado, vou provar para as autoridades que isso foi intencional." Mesmo assim, nada mudou.
Quando o caso ressurgiu em 2014, Mark foi interrogado. Ele afirmou que viu Darren sendo levado para o chuveiro e ouviu ele gritar de dor, reclamando que a água estava muito quente e implorando para ser solto. Mark contou aos investigadores que na manhã seguinte foi obrigado a limpar o chuveiro onde Darren foi morto. Ele se lembrou de ter visto pedaços de carne que provavelmente pertenciam a Darren, e muitos dos detentos se lembraram de ouvir Darren gritando de dor naquela noite. Após isso, ex-funcionários da prisão logo se manifestaram e afirmaram que também haviam visto e ouvido prisioneiros sendo atormentados. Eles confirmaram as histórias dos prisioneiros sendo testemunhas confiáveis por serem profissionais de saúde e saúde mental. Uma das enfermeiras que tentou reanimar Darren disse que seu corpo estava quente e a temperatura passou de 39 graus Celsius, 102 graus Fahrenheit. As enfermeiras também escreveram em seu relatório que Darren havia sofrido queimaduras significativas em seu corpo. Isso também foi confirmado por um paramédico que atendeu a ocorrência e afirmou que a pele de Darren estava queimada. Funcionários da prisão testaram a temperatura da água do chuveiro onde Darren foi trancado e o teste concluiu que a água podia atingir temperaturas de 160 graus Fahrenheit, que são 71 graus Celsius. Essa temperatura é capaz de causar queimaduras. Na verdade, quando estavam testando a água, ela respingou em uma das pessoas. Afirmaram que a água estava quente o bastante para causar dor. Em 2016, a doutora Emma Liu finalmente publicou a versão finalizada do laudo da autópsia, e a morte de Darren Rainey foi considerada acidental. Ela atribuiu a causa da morte de Darren à medicação que ele tomava para seus problemas de saúde mental e à sua doença cardíaca. A doutora Liu afirmou que a morte de Darren não foi causada pelos agentes penitenciários e fez pouca menção à sua pele, atribuindo o descolamento da pele à decomposição e não a queimaduras. E então, em 2017, a promotora estadual Catherine Rundle e seu escritório criaram um relatório de 101 páginas. Esse relatório confirmou que a morte de Darren foi acidental e não teve nada a ver com os agentes penitenciários. Em 2017, as fotos do corpo de Darren foram divulgadas ao público. Apesar das testemunhas e das evidências fotográficas, a decisão oficial foi de que a morte foi acidental. Vários peritos forenses falaram ao Miami Herald sobre as conclusões da doutora Liu em relação à autópsia, e eles discordaram fortemente das conclusões dela. Eles acreditam que Darren realmente havia sido queimado. Consideraram absurda a explicação dela sobre o descolamento da pele por decomposição. Na minha opinião, os guardas realmente levaram Darren até aquele chuveiro para puni-lo. Por isso, passaram por 2 chuveiros até chegar naquele. Esse caso, com certeza, é um dos mais estranhos que já vi. E, infelizmente, até hoje ninguém foi responsabilizado pelo que aconteceu com Darren. Alguns agentes penitenciários até foram promovidos. Havia 4 agentes considerados responsáveis pelo que aconteceu com Darren, e está declarado oficialmente que o sargento John Fanfan, Cornelius Thompson, Ronald Clark e Edwina Williams não agiram com premeditação, malícia, ódio ou intenção maligna. Em 2018, a família de Darren recebeu um acordo de 4,5 milhões que veio dos contribuintes. Mesmo assim, o caso de Darren Rainey ainda é visto como acidental. O que é tão trágico nesse caso é que Darren claramente precisava de ajuda com sua saúde mental, e em vez de receber essa ajuda, ele foi atormentado pelos agentes penitenciários. E, infelizmente, esse deve ser o fim da história. Obrigado.